Esse ano de 2020 tem causado muito transtorno a muitas pessoas, concorda com isso? Mas existe, dentro desse ano, uma lição muito especial, que quando nós aprendermos essa lição, entendermos essa lição, todo esse caos vai passar. E nesse vídeo, eu vou te falar exatamente qual é essa lição que nós precisamos aprender. Vamos lá? Esse ano de 2020 tem trazido desafios enormes para muitas pessoas. A gente tem que concordar com isso. Nós temos a pandemia, nós temos os fins de relacionamentos amorosos, casamentos, namoro. Outra coisa que a gente pode observar nesse ano são que as emoções estão à flor da pele, como, por exemplo, o aumento da nossa ansiedade. E outra coisa que nós precisamos de levar em consideração aqui nesse nosso papo de hoje é a dificuldade financeira que muitas pessoas estão vivendo. E uma coisa interessante da gente perceber é que quando eu falo com pessoas próximas que eu trabalho com espiritualidade, eu escuto algumas perguntas de forma recorrente. E dentre todas essas perguntas, eu trouxe duas que são assim as campeãs que eu escuto. Quando tudo isso vai passar e essa tribulação que nós estamos passando está mesmo no fim, o que nos aguarda para o segundo semestre de 2020? Olha, curador e curadora, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Todas essas mudanças e toda essa pressão externa que nós estamos sentindo do mundo para dentro de nós mesmos está só no começo. Todas essas transformações, elas estão apenas começando. E eu quero destrinchar isso aqui com você nesse vídeo para que a gente possa entender de uma vez por todas o que está acontecendo na visão da espiritualidade, o que a espiritualidade realmente deseja de nós e que lição é essa que nós precisamos aprender para que a gente possa remover todo esse caos. Não é de hoje que a espiritualidade deseja de nós um aprofundamento dentro de nós mesmos, um olhar maior para dentro de nós mesmos e uma mudança estrutural na nossa sociedade. E essa mudança, ela só pode ser conseguida quando todos nós, eu, você que está aí me assistindo e todas as pessoas do planeta mudarem o foco, porque muitas das pessoas que ainda estão aqui dividindo o planeta conosco estão com um foco extremamente para o externo, estão querendo simplesmente se divertir, estão querendo viver uma vida sem sentido, estão querendo que tudo isso simplesmente passe através de uma magia, através de um passe de mágica. Porém, isso não vai acontecer, porque a própria espiritualidade fez com que isso acontecesse. Então, se você não acredita, fica comigo, porque provavelmente o que eu venho te trazer vai mudar a sua visão. Veja só, nada acontece no mundo, no universo, sem que seja da vontade do Criador. Nada acontece no universo sem que seja a vontade do Criador. E tudo o que acontece na nossa vida, tanto pessoal quanto de forma coletiva aqui no planeta, é uma ação forte da luz. A luz está por trás de tudo o que nos acontece. Então, eu já falei aqui em vários vídeos sobre a luz aparente e a luz oculta. E a luz oculta é quando algo acontece e quando a gente percebe que aquilo aconteceu, a gente não consegue identificar de primeiro a luz por trás daquela situação. Isso é a luz oculta. Dentro de todos os acontecimentos de 2020, existe uma grande quantidade de luz oculta. E quanto maior a sombra, maior a luz. Ou seja, essa luz oculta é extremamente forte e poderosa e tem uma capacidade de transformação intensa na sua vida, na vida de você que está aí me assistindo, na minha vida, na vida de todas as pessoas desse planeta. E tudo que a gente precisa fazer é nos atentar para o que a espiritualidade realmente deseja de nós. E por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque a grande diferença do ano de 2020 para todos os anos que nós tínhamos contato é que a partir de 2020, em 2020, a partir desse ano, todas essas transformações vão contar com o apoio do externo. Durante muito tempo, nós tivemos a oportunidade de transformar no nosso tempo, no nosso ritmo, de dentro para fora. Acontece que a partir de 2020 nós não temos mais esse nosso tempo, não vai ser mais somente no nosso tempo. Vão vir forças externas a nós para que nos coloque naquela posição de nos transformar internamente, de olhar para dentro de nós mesmos e buscar realizar algo de realmente importante das nossas vidas, porque ninguém está aqui a passeio.
Se você acha que você está aqui a passeio, provavelmente você está no canal errado ou buscando informações erradas. Porque ninguém está aqui a passeio. Você não está aqui nessa vida para nascer, trabalhar e morrer. Você não está aqui só para isso. Você tem uma característica única da luz dentro de você que precisa ser colocada em ação, que precisa ser colocada em prática para que você possa fazer a transformação que você veio fazer no mundo. Porque só você que está aí me assistindo, só você carrega essa individualidade da luz. Então, você precisa de identificar que luz é essa, colocar essa luz em ação para que toda essa transformação possa acontecer. E se você prestar atenção nesse vídeo até o fim, provavelmente você vai caminhar passos largos adiante da identificação do que é essa luz interna. Então veja bem, em uma frase, o que a espiritualidade deseja de nós, de cada um de nós, é que a gente atinja a maturidade espiritual. Guarda bem esse termo. A espiritualidade quer que a gente trabalhe a nossa maturidade espiritual. E o que é essa maturidade espiritual? Vamos lá, vamos falar um pouco das características dessa maturidade espiritual. Nós temos aí a limpeza do passado. Quando a gente limpa o nosso passado, perdoa a nós mesmos, as pessoas que nos magoaram no passado, nós estamos trabalhando a nossa maturidade espiritual, porque nós vamos limpando as emoções negativas, crenças limitantes que nós vamos construindo através dos exemplos, nós vamos ressignificando o nosso passado através de um olhar maior. Por quê? Nós vamos construindo a nossa vida, muitas das vezes, com o olhar da matéria. E tudo que esse mundo do 1% nos fornece, nós vamos construindo a nossa falsa identificação do eu. Então a gente vai construindo aí crenças, frustrações, desilusões, nós vamos contraindo vários tipos de energias negativas que vão somando para que a gente comece a diminuir o nosso potencial. Então, o primeiro passo para a maturidade espiritual é essa questão da limpeza do nosso passado através de um olhar maior, de um olhar que abraça a espiritualidade, a inteligência espiritual e tudo que a envolve. Uma outra característica da maturidade espiritual é o desapego da sensação de controle, da falsa sensação de controle. A gente gosta de ter essa sensação. A gente acredita que nós temos o controle sobre os acontecimentos, o controle sobre a vida do outro, o controle daquilo que vai nos acontecer. A gente tem essa falsa sensação de controle nas mãos. Isso varia de pessoa para pessoa. Por quê? Algumas pessoas podem gostar de manifestar essa sensação de controle em outras pessoas. Tem pessoas que preferem manifestar mais essa sensação de controle na própria vida. E na maioria das vezes, algumas pessoas chegam a se preparar profundamente com planilhas, com projetos, com uma série de ferramentas para manter o controle da própria vida. Acontece que todo esse controle que nós temos é uma falsa sensação de controle, porque a gente consegue controlar somente 1% de toda a realidade, que é o que corresponde ao mundo da matéria. Então vai por mim, todas as ferramentas que alguém possui para gerir a própria vida ou para manipular e ter o controle sobre a vida de outra pessoa, tudo isso representa somente 1% de toda a capacidade que aquela pessoa tem de controlar ou não. Ou seja, é uma capacidade de controle extremamente pequena, praticamente ínfima. Porque acontecimentos vêm e transformam tudo. Coisas acontecem que nos mudam a visão, colocam a gente para olhar para outra direção. Então, quando nós começamos a abandonar essa falsa sensação de controle, e eu não estou dizendo que nós temos que ligar o foda-se para a vida, nós precisamos de entender que nós temos uma capacidade limitada de controle dentro do mundo da matéria. É muito importante que você entenda isso que eu estou falando. A nossa capacidade de controle ela é limitada com as ferramentas da matéria. Agora, você pode estender esse controle desapegando desse controle. Parece um paradoxo, mas eu vou te explicar agora. Quando você começa a desapegar desse controle, a entender que existe uma inteligência superior controlando tudo o que acontece e que esse tudo que acontece é para o seu máximo bem, você começa a confiar naquilo que te acontece. Você começa a depositar fé naquilo que te acontece e você começa a somar os seus objetivos com o objetivo da luz. E dessa forma você tem sim o verdadeiro controle da sua vida quando você desapega dos resultados, quando você desapega desse controle excessivo, dessa necessidade de controle excessivo. Por quê?
porque você começa a se conectar verdadeiramente com a luz que provoca todas as transformações na nossa vida. Então, quando nós trabalhamos o desapego do controle aqui desse mundo da matéria e aprendemos a confiar mais que tudo o que nos acontece é para o nosso máximo bem, nós estamos caminhando para a nossa maturidade espiritual. Uma outra característica da maturidade espiritual é a conexão com energias e vibrações mais elevadas. Quando a gente começa a desenvolver uma maior maturidade espiritual, a gente inevitavelmente começa a se conectar com umas vibrações e com emoções de maior escala vibracional. Elas vibram acima daquilo que nós estamos acostumados. Então a gente começa a experimentar a verdadeira alegria, nós começamos a experimentar a verdadeira sensação, o verdadeiro sentimento de amor, dentre outras emoções e vibrações mais elevadas. E o que difere uma vibração elevada de uma vibração não tão elevada? O que difere isso é o fato de que nós estamos agindo dessa forma de maneira proativa e não reativa. O que isso quer dizer, Felipe? Quer dizer o seguinte, preste atenção. Quando você se sente feliz por questões internas, por entendimentos pessoais, entendimento sobre si próprio, sobre a sua forma de pensar, a sua forma de manifestar no mundo. E você age dessa forma, você se manifesta dessa forma e se sente bem com isso. Isso é ser feliz de forma verdadeira, porque isso está vindo de dentro para fora, não de uma coisa que vem externamente a você e provoca uma felicidade. Por exemplo, a ligação de uma pessoa que você gosta, uma boa notícia que alguém te dá, tudo isso nos deixa realmente feliz. Mas nós precisamos de desenvolver essa felicidade, experimentar viver essas emoções de maior escala vibracional de uma forma mais interna, nós com a gente mesmo. Entende o que eu estou querendo te dizer? Então, quando isso acontece, também é um sinal de que você está desenvolvendo essa maturidade espiritual. Uma outra característica que nos mostra que a gente está realmente desenvolvendo essa maturidade espiritual são as ações para o que eu chamo de grande cura, que é essa cura da nossa própria vida. Cura das emoções negativas, cura da dor, do sofrimento, da identificação com toda essa parte negativa da vida e a superação disso através da conexão com a luz. E essa é uma das principais características de que nós estamos realmente desenvolvendo a maturidade espiritual, porque no momento em que a gente admite e assume para nós mesmos que tudo o que nos aconteceu, acontece e acontecerá é para o nosso máximo bem, nesse momento a gente começa a entrar com ações, ferramentas assertivas para que a gente possa superar aquilo que nos aconteceu de negativo, vamos colocar assim, no passado, mas que nos trouxe grandes aprendizados, lições e nos tornou quem nós somos hoje, prontos para que a gente possa acessar a nossa melhor versão. E por fim, o que eu separei aqui como uma das principais e última característica da maturidade espiritual é o desejo de servir. Isso é fundamental, curador e curadora, o desejo de servir. Por quê? Quando nós nos colocamos em prol do outro, em prol da humanidade, com os nossos talentos, dons, com a nossa luz, com a nossa alegria, com tudo aquilo que contagia a nossa vida e a vida do próximo, nós estamos de fato conectados com a luz do Criador. E essa luz, ela é transformadora, ela é curativa, ela abre os nossos caminhos e nos conecta com a vontade do Criador. Então, quando nós despertamos para esse sentimento de servir, isso significa que nós estamos realmente desenvolvendo a nossa maturidade espiritual. Agora, o resultado final dessa maturidade espiritual é o que eu chamo de verdadeira prosperidade. Quando você desenvolve a sua maturidade espiritual, você desenvolve, por consequência, a sua verdadeira prosperidade. E isso é óbvio. Por quê? Porque quando você se conecta com a luz, quando você se conecta com a sua melhor versão, quando você se dispõe a servir o próximo, você chama a atenção da luz. E a luz, ela tem essa característica de nos guiar, de nos proteger e de nos colocar no caminho para que a gente receba tudo o que há de melhor no universo. Por quê? Porque nós estamos servindo o próximo. E essa é a grande lição desse ano de 2020. Veja bem, diante dessa verdade, que essa é a grande lição de 2020, que é desenvolver a sua maturidade espiritual, para que você possa entrar nessa energia verdadeira do servir a si e ao próximo, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que estão apegadas ao passado, aquelas que dizem que o passado é melhor, que daqui a pouco nós vamos voltar ao que éramos antes. Essas pessoas estão, na verdade, presas em seus próprios sofrimentos. Por quê?
Porque aquelas pessoas, essas pessoas que estão nesse primeiro grupo, elas já desenvolveram habilidades que as colocam na zona de conforto dentro desse cenário. Então, os discursos que elas utilizam dentro desse cenário é um discurso conhecido, as dores desse cenário já são dores conhecidas, elas não precisam se esforçar tanto para se adaptar a novas dores, se adaptar a novos desafios, porque naquele local ela já tem completa consciência de quais dores vêm e ela já está pronta para aquilo. Então ela mesma barra o próprio progresso, ela mesma barra a própria evolução. E um outro grupo de pessoas, um segundo grupo de pessoas, já estão se abrindo para essas transformações, estão entendendo a necessidade de alcançar essa maturidade espiritual. E isso é lindo de ver. E eu tenho certeza que você faz parte desse segundo grupo, né? Esse grupo que está despertando para essa maturidade espiritual, trabalhando o seu passado, que está ali ressignificando crenças limitantes, ressignificando coisas que aconteceram que não foram tão ruins. Para quê? Para que você possa vibrar em emoções mais positivas, para que você possa acessar uma vida extraordinária, para que você possa servir a si mesmo e servir o próximo. Então, esse processo da maturidade espiritual é o que a espiritualidade deseja e quer que a gente alcance, que a gente acesse com todas essas experiências completamente loucas que nós estamos experimentando em 2020. E eu já falei em vídeos passados aqui no canal que a partir de 2020, essas transformações elas começarão a acontecer tanto de dentro para fora, mas também uma grande carga externa vai nos forçar a entrar por esse caminho. Ou a nos fortalecer naquele primeiro grupo de pessoas que quer combater essa transformação a todo custo, ou um segundo grupo de pessoas que já se entregou para esse processo de transformação e tem feito coisas maravilhosas com a própria vida. Ressignificações, transformações, mudanças, abertura de caminhos, servindo o próximo, ajudando o outro, seja com uma palavra, seja com uma mão amiga. E se você é desse grupo de pessoas que está para servir o próximo, eu quero te pedir para curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você é novo aqui no canal. Por quê? Porque dessa forma você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E também compartilha essa mensagem para as pessoas que você vê que estão um pouco perdidas nesse processo, estão ainda imersos em sofrimento. Vamos levar essa mensagem para essas pessoas para mostrar que ela precisa só de dar mais um passo à frente desse sofrimento, para que ela possa entender tudo o que está acontecendo e se entregar para essa manifestação da maturidade espiritual. E olha só, o que nos aguarda nos próximos meses agora de 2020. Presta bastante atenção, vem cá, porque eu vou te contar, dentro da visão da espiritualidade, o que nos aguarda nesses próximos meses. Lembra que eu falei que isso vai se intensificar, que esse processo vai ficar cada vez mais intenso e profundo? Então, nesses próximos meses, diante de tudo que a espiritualidade já nos mostra, em várias vertentes, astrologia, vidência, em todas as áreas da espiritualidade, elas nos mostram que esse segundo semestre de 2020 vai ser bastante intenso, sim. Muitos planetas retrógrados, Marte entrando também retrógrado, dentre outras várias conjunturas que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, mas esse segundo semestre de 2020, ele promete, nós vamos intensificar essa transformação interna. Vai acontecer toda uma revolução interna nas pessoas, trazendo à tona dores, sofrimentos, questionamentos. As pessoas vão começar a se questionar mais e se fazer perguntas como: peraí, o que eu tenho feito na minha vida é realmente o que eu quero fazer? A forma com a qual eu estou me manifestando para o mundo é a forma ideal, é como eu quero me manifestar no mundo, é como eu quero mostrar a minha luz interior para as pessoas, é essa forma realmente que eu estou fazendo, é a melhor? Então essas perguntas vão ficar cada vez mais profundas, mais intensas, e essa transformação vai ficar cada vez mais poderosa, vamos colocar assim? Cada vez mais poderosa. E você precisa estar preparado para isso, você precisa estar preparada para isso. Por quê? Porque isso nos mostra que as nossas emoções vão ser mexidas novamente. Nós vamos ter essa reviravolta interna para que a gente possa acelerar o nosso processo de maturidade espiritual. Como se preparar? Proteção espiritual é fundamental. Entendimento, conhecimento do que vai acontecer e do porquê as coisas acontecem. É isso que eu tenho tentado trazer aqui para vocês, esse porquê as coisas estão acontecendo e como nos preparar para isso. E a proteção espiritual fundamental para que a gente possa
ter esse caminho mais aberto, ter esse caminho mais fácil, com maior entendimento para que essa transformação de fato aconteça e você afaste o caos da sua vida. Então, se prepare para os próximos meses de 2020, daqui até o final do ano, até dezembro, todas essas questões vão se intensificar, principalmente questões que envolvem a nossa emoção interna. Então, é muito provável que a gente veja manifestações acontecendo, tá? Mais manifestações. A gente veja que algumas pessoas vão se revoltar, tanto com questões do macro, como política, economia, dentre outros, quanto com questões internas pessoais. Pessoas vão se revoltar com a própria vida, vão se revoltar com pessoas que estão à sua volta. Então, é muito importante que a gente já esteja preparado, vibrando nas melhores energias, já esteja trabalhando a nossa maturidade espiritual, para que a gente passe por tudo isso da melhor forma possível. E lembra o que eu falei, desenvolvendo a maturidade espiritual, você desenvolve a sua verdadeira prosperidade, a sua verdadeira abundância, porque você se conecta com a luz. Curador e curadora, esse vídeo, essa é a minha intenção, de passar o que nos aguarda nesses próximos meses e como fazer para que a gente possa passar por esses próximos meses da melhor forma possível. E eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem de uma forma positiva para você, te entregando ferramentas para que você se prepare para isso. Lembra de curtir, lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, tá? É muito importante. E claro, deixa para mim aqui nos comentários se esse vídeo trouxe para você alguma luz, se trouxe para você algum sentido. É muito importante eu receber esse feedback de você, tá? Por quê? Porque isso que eu estou fazendo aqui é para você. E eu preciso de saber se você está gostando, se você não está, o que você quer que eu fale aqui nesse canal, se você entendeu o que eu falei, se eu consegui me expressar direito, tudo isso você pode colocar aqui para mim nos comentários e até o próximo vídeo. Gratidão por estar comigo até aqui. Então, eu aguardo você no nosso próximo vídeo.